Boa tarde, gente. Vocês estão me ouvindo? Boa tarde, Lio. Boa tarde, Marisa, Sara, Dé, Adriano, Gabi, Jaque, Vitor. Boa tarde a todos. Só um instantinho. Daqui a pouquinho a gente começa. Vamos só esperar a nossa convidada entrar para a gente dar início. Nossa convidada ainda não entrou. Só um instantinho, tá, gente? Lu, você tá me ouvindo? O Irá vai participar do perfil da GBEM porque eu não tô encontrando aqui. Não tô entendendo. Sara Iraciara, Iraciara é Sara? Qual é o perfil finalmente? Sara Santos, é esse aqui. Pronto, só um instante. Já mandei o convite. Irá, boa tarde, seja Oi, bem-vinda. boa Tá me tarde. ouvindo? Tô sim. Pronto, tinha me passado que você ia participar de outro perfil e eu tava procurando esse outro perfil. Não, meu perfil é um nome, é Sara. Ah, certo. Tá bom, então. Gente, tá todo mundo escutando? Irá, você tá me escutando? Seu vídeo tá pausado pra mim. Irá, Irá. Peraí que ela vai voltar, gente. Seu fone pegaria? Aí? Irá, tá me ouvindo agora? Tô ouvindo. Você tá me ouvindo? Tô, Você tá me tô. ouvindo? Agora eu Pronto. tô. Agora eu tô sem. Eu tô sem imagem. Eu tô vendo você, mas não tô me vendo. É? Tá, mas tá É. me ouvindo bem, né? Mas nada não, a gente continua, né? Eu vou Tô te ouvindo bem. para você, então. Gente, então vamos lá. O evangelho de hoje, para quem não me conhece, primeiro, eu sou Monique, eu faço parte da ASCOM, lá da COBEM, né, da Casa de Oração Bezerra de Menezes, e Iraciara, como todo mundo conhece, Irá, ela faz parte do Departamento de Infância, Juventude e Família, também da COBEM, né, que é a Juventude Infanto-Juvenil. E hoje ela vai estar aqui com a gente para fazer o evangelho virtual, tá bom? E vamos lá então preparar todo mundo com o seu evangelho na mão. É o capítulo 17, Ser de Perfeitos, item 11, cuidar do corpo e do espírito. E seu copinho de água, uma jarra,
e a família, todo mundo reunido, né? Cada um em suas casas, claro. Eu vou fazer a prece inicial e em seguida irá. Tá me ouvindo ainda, Irá? Estou sim, estou lhe Pronto. ouvindo. Irá vai fazer a leitura do item, tá bom? Então vamos todo mundo mentalizar nossos anjos guardiões, os espíritos benfeitores, que eles possam estar com a gente neste momento, nos protegendo, protegendo o nosso ambiente e nos ajudando a clarear os pensamentos, né, a fim de que a gente possa entender bem o conteúdo de hoje, a leitura, e comecemos com o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós, ó Pai, o vosso reino. Seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, na medida que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, e assim seja. Irá? Oi, Sua imagem está pausada para mim, mas eu estou te escutando. Você pode começar pronto, então a leitura. tá certo. É o capítulo 7, 17 do capítulo Seja Perfeitos do Evangelho segundo o Espiritismo, item 11. Cuidar do corpo e do espírito. Consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante para a alma, que cumpre e se considere cativa da carne. Para que essa prisioneira viva se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, nem o corpo de extração disposto forte. Façamos uma comparação. Eles se acham ambos em perfeito estado. Que deve fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? Inevitável parece a luta entre os dois e difícil achar-se o segredo de como chegarem a equilíbrio. Dois sistemas se defrontam. O dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e o dos materialistas, que se baseia no rebaixamento da alma. Duas violências quase tão insensatas uma contra a outra. Ao lado desses dois grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes que, sem a convicção e sem paixão, são mornos no amar e econômicos no gozar. Onde então a sabedoria? Onde então a ciência de viver? Em parte alguma. E o grande problema ficaria sem solução se o Espiritismo não viesse com auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, e dizendo-lhes que, por se acharem em independência mútua, importa cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso. De atender às necessidades que a própria natureza indica, é desatender a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer, e pelas quais é ele tão responsável. Irá. Só um instantinho, gente. Irá.
Olá. No... Gente, tivemos um imprevisto aqui. Não estou encontrando Ira. Eu acho que a internet dela caiu, tá? Então vamos improvisar aqui rapidamente. Luísa, você está com o seu evangelho aí? Tô com o evangelho. Então vamos dar continuidade para não deixar o povo esperando. Gente, desculpa, tá? Essas coisas acontecem ao vivo, a internet tem interferência mesmo. E Luísa, então, vai fazer a leitura para gente. Luísa Iniciar. também faz da Descom e da GBEM, tá bom? Eu sei que a maioria já conhece ela. Vou reler então, né? Começar de novo, não é isso? É bom. Pronto. Cuidar do corpo e do espírito. A perfeição moral consiste na maceração do corpo. Para resolver essa questão, eu me apoio sobre princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas da saúde e da doença, inclui de maneira muito importante sobre a alma, que é preciso considerar como cativa na carne. Para que essa prisioneira viva se divirta e conceba mesmo as ilusões da liberdade, o corpo deve estar são, disposto, vigoroso. Sigamos a comparação. Ei-los, pois, em perfeição, em perfeito estado, ambos que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e suas necessidades tão diferentes. Aqui, dois sistemas se defrontam, dos ascetas que querem abater o corpo e dos materialistas que querem rebaixar a alma. Duas violências que são tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado desses grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes, que, sem convicção e sem paixão, amam tibiamente e gozam com economia. Onde, pois, está a sabedoria? Onde, pois, está a ciência de viver? Em nenhuma parte. E esse grande problema permaneceria inteiramente por resolver se o Espiritismo não viesse em ajuda aos pesquisadores em ir demonstrando as relações que existem entre o corpo e a alma, e dizendo que, uma vez que são necessários um ao outro, é preciso cuidar de ambos. Amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza é desconhecer a lei de Deus. Não o castigueis pelas faltas que o vosso livre-arbítrio fê-lo cometer, e das quais ele é tão irresponsável como é o cavalo mal dirigido, pelos acidentes que causam. Serei, pois, mais perfeito se martirizando o corpo com... sereis, pois, mais perfeito se martirizando o corpo, com isso não ficais menos egoístas, menos orgulhosos e pouco caridosos para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso. Ela está inteiramente nas reformas que farei vosso espírito suportar. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Este é o meio de torná-lo dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Esse é o capítulo 17. Quando a gente fala cuidar do corpo e do espírito, essa é a visão que a doutrina espírita traz de nós, não exclui nem não tem a visão nem muito materialista, nem dos ascetas, né? Porque um despreza o corpo e o outro despreza a alma. E o que a doutrina traz, a doutrina espírita, é justamente dizer, olha, tanto a alma precisa do corpo, quanto o corpo, obviamente, precisa da alma. Então, o corpo é o instrumento para a nossa evolução, para a evolução do espírito. Precisamos, assim, enquanto encarnados, cuidar desse corpo que nos foi dado por empréstimo. Né? Deus nos deu o corpo por empréstimo. Daí aquelas pessoas que simplesmente abusam desse instrumento, né, correm o risco de cometerem, como aconteceu com o André Luiz, suicídios indiretos. Por quê? Porque não cuida do corpo, não trata do corpo, menospreza o corpo que foi dado a ele para que ele pudesse avançar no processo, né, da reencarnação, porque a reencarnação é necessária para a evolução do espírito. Então, precisamos ainda estar na carne para avançar. E nesse capítulo, Sedes Perfeitos, vai trazer justamente a importância da gente cuidar do corpo para a nossa evolução e não esquecer também da nossa evolução moral. Então, temos que um e outro precisa, né, para poder o espírito avançar e crescer. Por isso é necessário que a gente, né, cuide, principalmente agora também, né, nesse momento que estamos em casa,
que cuidemos da nossa alimentação, cuidemos da nossa saúde, né? Não desprezemos a nossa saúde, para que a gente possa conseguir, né, caminhar nessa nossa trajetória atual, dessa nossa encarnação, de uma forma equilibrada e saudável. E o sacrifício que aqui o Evangelho nos traz, que é mais importante, não é a maceração do corpo, né? Não é maltratar o nosso corpo, mas sim a gente fazer o sacrifício do egoísmo e do orgulho, né? Deixar esses dois sentimentos, duas grandes chagas da humanidade, que a partir do egoísmo e do orgulho, né, vem tantos outros sentimentos e vícios, né, e emoções que também prejudicam o corpo. Então, esse é o grande sacrifício que a gente deve fazer, e não machucar o nosso corpo, mas sacrificar esses sentimentos inferiores que estão dentro de nós para poder a gente avançar espiritualmente. Sara falou aqui que você tem condição de entrar, Sara, para poder continuar? Sara não, Iraciara. Irá. Ela tem condição de entrar? Ela quer entrar? Não respondeu. Enfim, vamos lá. Você quer falar alguma coisa, Monique? Não, ela vai entrar. Faça seu comentário, que aí eu coloco ela de novo. Não, o que eu tinha para falar já tá bom. Vou dar seguimento para não perder muito tempo. Tá certo. Então, Irá, eu vou te chamar de novo, tá bom? Para você fazer o seu comentário. Só um instante. Irá, já mandei o convite. Pode aceitar. E aí? Irá? Irá? Você tá me ouvindo? Irá, não consigo te ouvir. Sua imagem está pausada. Alguém está conseguindo ouvir ou ver Irá? Porque eu não estou conseguindo. Ela saiu de novo. Então, vamos ver aqui. Vamos ver aqui quem vai ser o próximo sorteado. Enquanto Irá não consegue participar, vamos. Mandei o convite aí. Eu mandei o convite para Vitor, ele não vai aceitar? Quem quer participar então? Quem quer fazer seu comentário ao vivo? Vitor recusou. Luísa está dizendo aqui Lilian. Deixa eu ver aqui então. Quem quer participar e fazer seu comentário? Vamos, Irá. Você de novo. Por que apareceu eu aí? Diz aí lá, seu celular. Irá.
Tá me ouvindo? Oi, tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Tô ouvindo, mas sua imagem tá pausada. Pronto. Irá, pode fazer seu comentário. Você tá me ouvindo? Irá, eu não tô te ouvindo. Vocês estavam conseguindo ouvir ela? Porque eu não tava. Ela saiu de novo. Andréa, Déa, Oi, e agora? Tá me ouvindo? E agora, tá me vendo? tô te ouvindo, tô te ouvindo. Vendo não, a Pronto. imagem E tá aí, pausada. tá pausada Então, a imagem? a imagem tá, mas eu tô conseguindo te escutar. Todo mundo tá conseguindo escutar? Irá? Oi, tô te ouvindo. Pode fazer seu comentário, então, sobre a leitura. Luísa já fez a leitura, então agora você prossegue com o comentário. E preciso, ela não começou o comentário, posso fazer meu comentário todo? Dá tempo? Pode, claro, pode. Dá tempo sim. Então tá bom. Então, bem, companheiros, como vimos, enquanto a criatura permanece no corpo material, é natural que se preocupe com o problema da própria manutenção, né? Porque nós precisamos cuidar do nosso corpo. Na questão 718 do Livro dos Espíritos, o que é que os benfeitores falam? Falam que, sem a força e a saúde, o trabalho seria impossível. Vivendo, pois, uma vida material, é necessário cuidar dela, seja no âmbito do próprio corpo, seja na vida de relação que estabelece com os demais seres. Isso vale também para as questões do espírito, que necessita de manutenção e cuidados. Do ponto de vista do espírito, o corpo é uma prisão da qual ele necessita para viver experiências planetárias, em cumprimento ao programa evolutivo que ele norteia relativamente à existência. Em última análise, esse corpo é a sua casa. O corpo utiliza o espírito utiliza do corpo. O que André Luiz diz no conjunto da sua obra? Ele diz o seguinte: que doença do corpo pode criar doença na alma. E doença na alma pode acarretar doença no corpo. Portanto, nossa obrigação é cuidar do corpo com respeito, o que vale dizer que todo aquele que acreditar. Que vale dizer que todo corpo. Peraí. Que todo aquele que acreditar que maltratando o corpo purifica a alma comete ação contra o patrimônio divino. Então ninguém pode macerar o corpo. Ideias errôneas que ainda hoje permeiam nossa existência. Muitos povos as cultuam, são levados a extremos, construindo como obstáculo o caminhar evolutivo. De um lado, temos o que acreditam que maltratando o corpo purifica-se o espírito. De outro, os que não acreditando
na existência, mesmo acreditando na existência do espírito, ou acreditando ou não, não valorizam o corpo, cuidando apenas de cultuar, ou meninas, o corpo. São extremos que se chocam. Você Tô. está me Deu uma ouvindo? falhada, mas estou ouvindo. Sim. Entre esses dois extremos, encontramos o espírito e o corpo, e que os excessos de um trazem consequências para o outro. O que fazer então? O equilíbrio é sempre o melhor caminho. Tanto o corpo quanto o espírito possuem necessidades particulares que precisam e devem ser atendidas, pois elas se complementam. Buscar esse equilíbrio com calma, respeito e dignidade é nossa tarefa planetária, objetivando crescimento e evolução. É, sem dúvida alguma, tarefa individual, porque cada um de nós seria responsável pelas escolhas que fizemos. Nada a fazer é também uma escolha, lembremos-nos disso. Torna-se fácil compreender sobre esse foco o porquê do alerta evangélico Vigiai e Orai. Então, nós sabemos que nós precisamos tanto cuidar do corpo como do espírito, porque um precisa do outro. Falhou um pouco Uhum. aí no meio, mas acho que deu para entender mais ou menos o que eu quis dizer. Ou não? Deu sim. Todo mundo também Ah, entendeu tá. aí de casa? Minha imagem está parada? Não, agora tá normal. Ah, tá. Tá certo. E agora vamos às perguntas? Dá tempo ainda? Pode continuar. Por enquanto não tem Eu já pergunta. acabei. Ah, Já? bom. Então, já. Você quer falar um pouquinho também? Não, eu queria te fazer uma pergunta, na verdade, né? Até dois. Você Sim. estava falando aí sobre o equilíbrio. Aí me vem uma dúvida. O asceticismo mesmo, ele é praticado por monges, por iogues e por alguns judeus. E aí me veio a questão assim de que as pessoas que em outras vidas abusaram muito do corpo, usaram o corpo de uma forma errada e tal, e nessa encarnação procuram viver essa filosofia asceticista. Para elas, isso seria uma forma de equilíbrio, de buscar o equilíbrio, porque numa vida elas usaram muito o corpo, abusaram dos prazeres carnais, e nessa vida elas procuram viver como os monges, por exemplo. Qual a sua opinião sobre isso? Minha opinião é o seguinte: nem tudo, nem tanto, nem tão pouco. No caso dos monges, esse pessoal, eles cuidam do espírito. Eles ficam sempre meditando. Mas você não pode cuidar só do espírito e nunca não cuidar do corpo. Então, você pode ter o alimento, mas tudo que você faz, você tem que ter uma troca. Então, é muito fácil você cuidar do corpo e do espírito sozinho, isolado. Eu acho que você tem sempre que interagir com o outro, não ficar sozinho. Então, quando você cuida só do seu espírito, é um pouco de egoísmo, porque Uhum, você está pensando só em si, né? Então, quando Jesus diz assim, Jesus quer que a gente faça tudo, mas inserido no conjunto. Então, se você realmente abusou muito em outra encarnação e você veio para redimir, você redime, mas cuidando também do próximo. Então, o que é cuidar do espírito? O que adianta você cuidar do espírito só armazenando, armazenando e você não trocando, né? O que você aprende. Então, cuidar do corpo também é você cuidar do seu corpo e de quem está muito mais próximo. Então, eu acho que a troca também é muito importante. Porque eu acho muito fácil você não comer o que não pode, não fazer o que não pode, se isolando. Então, talvez uhum, você não faça o que não pode porque você não tem perto. Então, o ideal é você praticar na sociedade.
cuidar do seu corpo, do seu espírito, mas também dividindo e vendo as coisas e não fazendo. É aquela coisa que Paulo diz: viva no mundo, mas não faça parte dele. Em nenhum momento Jesus ficou longe de todo mundo. Ele ficou perto de todo mundo. Então, eu acho que você ficar isolado, eu acho muito egoísmo, sabe? Eu acho que você tem que estar interagindo com as pessoas, em tudo. Até mostrando o que você faz. Até demonstrando que você tem uma alimentação sadia, que você dorme cedo, que você ora, que você medita, dividindo. Eu acho, é uma opinião muito minha, isso. Uhum. Entendeu? Eu estava aqui lembrando que na Idade Média tinha a crença de que o diabo ele tomava conta do nosso corpo, né? E que nos levava a fazer coisas horríveis. E talvez isso ele esteja refletindo até os dias de hoje, não é? Essa crença de que o corpo ele é pecaminoso e que ele não serve. E o Espiritismo ele trouxe para a gente a visão de que o corpo ele é a expressão dos nossos pensamentos e dos nossos atos no passado. Não é? Eu queria saber um pouco mais disso, da sua visão. Porque a minha visão é o seguinte: é muito fácil botar a culpa no diabo. Então as pessoas faziam alguma coisa: o diabo tomou conta do meu corpo, eu estou fazendo isso. Porque, primeiro, nós sabemos que não existe. Então, do seu corpo, uma vida digna, se você consegue manter um equilíbrio, nada nem ninguém pode interferir no seu dia a dia, nem no seu corpo. Então você usa uma desculpa para você ser o que você é, para você exercer o que você está no seu íntimo. Então quando você diz: o diabo tomou conta de mim, eu não entendi nada. Não. Ele só, ou se for com a influência realmente, só está aflorando o que você tem no seu íntimo, no que você quer fazer. Então você está dando uma desculpa para que você exerça o que lá você está querendo. Na Idade Média, não se tinha esse conhecimento. Na Idade Média, realmente as pessoas viviam dessa forma. Mas hoje nós já sabemos que não é assim. As coisas mudaram. E o Espiritismo vem nos esclarecer isso. Vem nos esclarecer que nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Nós não podemos delegar a outro o que nós queremos fazer. Mesmo no caso que exista essa possibilidade de a gente sofrer influência, nós permitimos que essa influência chegasse até nós. Como não permitir? Através dos bons hábitos, através de meditação, através de não querer mal ao outro. E não é só ser espírita, não. É só você fazer as leis morais de Jesus. E qual é as leis morais? Dar um bom dia, não querer mal a ninguém, não fofocar, né? Permanecer sempre em equilíbrio, olhar o que você assiste de uma televisão. Hoje, nesse momento que nós estamos vivendo, nós temos que filtrar o que a gente vê, o que a gente vive. Por quê? Por quê? Porque é muito fácil nós mudarmos de opiniões, porque está difícil, né? Existem várias razões de nós acharmos: meu Deus, o que está acontecendo? Mas nós não podemos deixar essa energia mudar o nosso dia a dia, o nosso hálito mental, o nosso pensamento. Nós não podemos perder a fé. Nós temos que ter certeza que tudo que está acontecendo é por um motivo muito maior, que talvez nós entendamos ainda. Então a gente não pode deixar, a gente não pode deixar que certas influências cheguem até nós. Como? Através dos bons pensamentos. Entendeu? Então, o diabo não existe. Eu não digo nenhuma desculpa. Para justificar os seus atos. Não foi eu, não. Foi alguém. Não pode. Se perpassa por você, se perpassa por seu pensamento, se você é dono do seu pensamento,
Então, é o que eu acho. Por aí, entendeu? E que dica você daria para o pessoal que está assistindo a gente para conseguir manter esse equilíbrio entre corpo e espírito? Que dica você daria para quem está nos assistindo de como manter ou conseguir esse equilíbrio entre corpo e espírito? Você já falou algumas aí, mas o que é que no dia a dia você faz e que sirva de exemplo para as pessoas que estão nos vendo agora? Eu diria o seguinte: manter a tranquilidade, ter fé. Ter fé que existe um ser maior do que a gente, uma força maior do que a gente, que nos protege e que está de mão dadas com a gente. Isso primeiro. Segundo, acreditar que nada acontece por acaso, que nós estamos aqui para uma missão e nós temos que cumpri-la, que não vai ser fácil por conta do tipo de planeta que nós vivemos. Nós sabemos, tudo isso já é estudado. Então a gente sabe que não é fácil. Então, uma coisa é saber, outra coisa é viver. Então, como? Lendo leituras edificantes. Não digo grandes livros, não, mas um livretozinho mesmo de mensagem. Ouvir coisas interessantes, assistir filmes bons, evitar filmes de violência. O noticiário, você precisa estar antenada para o que está acontecendo, escolha um ou dois e assista. Mas não ficar remoendo. Uma coisa é você tem, por você ser espírito e você ter um pensamento elevado, não é para você ficar alienado do que está acontecendo. Mas você saber o que está acontecendo e saber como proceder com isso. Não ficar pensando, não ficar maldizendo. Uma coisa que talvez seja muito difícil para a gente, mas nós precisamos começar a fazer, é começar a orar até por essas pessoas que estão lá em cima, fazendo as leis, né, regendo o país. Às vezes eles fazem algumas coisas que nós não desejamos, mas vamos começar a orar por eles também, porque eles também devem precisar muito de oração. Então, no nosso dia a dia, começar a ter paciência, exercitar a paciência. Não é muita coisa, não. É começar a agradecer a Deus. Tudo que a gente tem, a casa que a gente tem, a comida que a gente tem, os filhos, os problemas. Pedir a Deus que nos ajude a resolver. Ou então que nos ajude a compreender o que a gente não sabe. Então é pouca coisa, não é muita coisa. Porque nós não sabemos nem ainda fazer muita coisa. Mas orar muito, ouvir muito. De repente tem um amigo da gente que está precisando de um telefonema, de uma palavra da gente. Começar a dividir o que a gente tem, a nossa fé. Um amigo, um irmão, uma pessoa que a gente não faz há muito tempo. Uma pessoa até que está fazendo coisas erradas, quem somos nós para julgar? Vamos entender o momento da... Porque ele ainda não chegou a entender o que nós entendemos. E hoje nós entendemos o que entendemos e ainda fazemos tanta coisa errada. Então é mudar o olhar da nossa vida, agradecer tudo que a gente tem e mudar o olhar do outro. Porque quando a gente começa a entender a gente como a gente é e nos mudarmos, nós começamos também a olhar o outro do jeito que o outro é, sem querer mudar ninguém. Eu acho que fica uma convivência muito mais pacífica. Principalmente dentro da nossa casa. Nossos filhos, marido. A gente não impor o que a gente quer. Vamos conversar, vamos entender. O outro está naquele estágio. Acho que a gente começando dentro da gente, já no nosso núcleo, a gente já dá um grande passo para a gente entender fora da nossa casa. Só em não julgar, né? Guilherme, ele falou aqui que é vigilância constante do pensamento, né? Vigilância pelo que você falou, eu concordo plenamente com o que Guilherme falou. Tem que vigiar o tempo todo os nossos pensamentos. Sim. Agora é difícil, não é? Mas esse é o nosso exercício. Nós estamos aqui nessa existência para isso.
para educarmos nosso pensamento, para educarmos o relacionamento com o outro e com nós mesmos, porque a gente é muito rígido, tanto com a gente quanto com os outros. Mas nós não estamos ainda no estágio de sermos rígidos. Estamos no estágio de aprender a não fazer. E quando fizer, nos desculparmos e fazer de novo. Fazermos quantas vezes for necessário. E perdoar quantas vezes for necessário o pecado. Então é isso. Eu acho que o caminhar é esse da gente. É difícil? Demais. Mas nós estamos aqui para isso. Para exercitar o que a gente lê, né? Exatamente. É. A gente só lê e às vezes acha que entende e não entendeu nada, esquece, né? É como eu vejo pessoas dizer assim, eu não vou ler mais o Evangelho porque eu já sei de tudo. Não sabe. Cada vez que você lê o mesmo pedacinho do Evangelho, você vai ver coisas diferentes. Porque ele nos dá, porque nós ainda não temos a compreensão exata do Evangelho. Nós ainda não entendemos de verdade tudo que Jesus veio nos ensinar. Nós estamos muito longe de ser, né, o exemplo que ele gostaria. Mas esse é o nosso exercício, esse é o nosso trabalho. Nós estamos aqui para isso, para aprender a amar, praticar a ação, aprender a fazer caridade que a gente não sabe. A gente ainda faz caridade. Ó, eu fiz, viu? Ó, eu trouxe o donativo. A gente não é assim, né? Se a gente faz tanta coisa, caridade não é só dar, é falar, é ouvir, é orar, é ter paciência, né? E a gente ainda não tem. E é isso. É se doar, né? Se doar, de verdade. O tempo que você não tem, porque o tempo que você tem não vale. Né? Doar E a gente ainda bota muita coisa. A gente tem que dividir o pouco que a gente tem. Pois é. Exatamente. Tem que dividir. E aí entra a questão da fé, né? Tendo a certeza de que Deus, que Jesus não vai deixar faltar. Não, nunca. Agora sim, é porque a gente acha que Jesus tem que dar pra gente o que a gente pede. Mas Jesus só dá o que a gente necessita, o que a gente precisa. E é por isso que às vezes a gente... Jesus não me deu. Ele dá sim. É só você saber olhar, você saber pedir e agradecer. O que a gente ainda só pede, a gente não agradece. Olha quanta dádiva a gente recebe do dia. Olha quanta coisa boa acontece na vida da gente. Só a gente estar vivo, a gente poder estar encarnado, já é uma dádiva. Porque tem uma fila enorme precisando de encarnar e a gente está aqui. E quando ele diz que ele chora, Jesus chora, é porque nós não aproveitamos o nosso tempo aqui. Ele diz que ele fica triste porque a gente não aproveita a oportunidade. Aí eu fico às vezes pensando assim, é igual quando a gente vê um filho fazendo uma coisa errada. A gente, mãe, que acho que você ainda é menina ainda. E quando eu vejo um menino, meu Deus, né? Aí eu digo, então deve ser, eu fico pensando, é a mesma coisa, porque a gente não quer ver filho sofrer, né? Não. E é a mesma coisa. Pois é. Então é essa situação que a gente vive. Aproveitar o nosso tempo no melhor. E eu acho que essa pandemia veio assim a calhar. Porque a gente tem que tirar a coisa boa do ruim, né? Então, essa oportunidade que nós estamos passando de ficar em casa, de conviver mais com nossos familiares, os próximos mais próximos, de ficar com o filho, de educar filho, de ver o que o filho está fazendo de verdade, porque a gente não sabia o que estava fazendo, porque vivia na rua trabalhando por uma necessidade, não é por nada. Mas a necessidade hoje é outra. O mundo parou. O mundo parou para todo mundo se olhar. O mundo parou para todo mundo refletir. Em forma de quê? De dor. Então está muito claro que não vai pelo amor, vai pela dor. Né? E essa dor que nós estamos passando, hoje nós estamos sofrendo por pessoas que nós nem conhecemos. Quando nós assistimos um jornal, a gente interneza, a gente chora por uma pessoa do outro lado do mundo, que está passando a mesma coisa, igualou todo mundo na dor. Então isso é a forma de nos irmanarmos. De Jesus está mostrando assim, ó, vocês são todos iguais, todo mundo farinha do mesmo saco. Todo mundo é melhor em quê? Vocês estão passando por uma necessidade de elevação. Vocês precisam olhar o outro. Porque essa situação
nós começamos a fazer quando nós começamos a não olhar o mundo, a natureza da forma exata, da forma que deveria ser feita. Então parou tudo. Não adianta você hoje ter dinheiro que você não pode comprar, você não pode ir ao shopping. Entendeu? Então não adianta. Então tem que parar. Então eu tenho a impressão que quando passar isso, a maioria das pessoas, não todas, vão mudar os valores com a vida. Porque hoje nós estamos passando com o mínimo, que a gente não pode comprar. A gente está passando com o mínimo do mínimo. Continuamos nos alimentando, fazendo tudo, mas a gente não pode ali tomar um sorvete gostoso, comer uma torta gostosa. A gente não pode, porque não pode comprar. O dinheiro está no banco, mas não pode. Entendeu? Então é essa Entendi. situação que a gente está vivendo, não é? Então, está todo mundo na mesma situação. Temos que parar para olhar isso, olhar o que está acontecendo, por que isso? É um lembrete, né? De quem somos nós. É um lembrete. Você vê que hoje você não pode velar um corpo de uma pessoa próxima. A pessoa vai naquelas valas. Então, gente, tem que parar para ver. Parar para recomeçar, parar para ver o que está Você acontecendo. já não tem mais notícia dela. Né? É o quê? A pessoa já entra no hospital, você já não tem mais notícia dela. É. Isso é muito triste. Muitas E pessoas aí, estão, né, sem poder se despedir dos seus familiares. tá. Sem poder dar. Assim, as pessoas entram. É assim, as pessoas entram no hospital já com aquela sensação, será que eu vou sair? Não é? Verdade. Então, a gente tem que parar para ver que recado é esse, que aviso é esse que vem da espiritualidade para a gente. O que é que nós estamos fazendo de errado? Cadê o orgulho, a soberbia, o melhor do que o outro? Né? E mesmo assim, dentro dessa situação, você ainda vê pessoas só cuidando do corpo. Tem pessoas que passam a vida, gastam milhões de dinheiro, de dólares, reformando o corpo, reformando isso, enquanto o seu vizinho está com fome. A estatística de pessoas que passam fome hoje é imensa. Cadê? Como é que fica isso? Uhum. Isso é para refletir, para pensar, né? E Deus está dando essa oportunidade para a gente, né? Como nós sabemos que o mundo está passando por uma reforma, né? Como Mariana que falou, que é um momento para refletirmos e melhorar nossos atos e pensamentos, né? Exatamente, exatamente, exatamente. Porque na medida que a gente muda o pensamento, a gente muda a psicosfera, que é necessário até para os espíritos benfeitores virem acudir a gente. Doutor Bezerra de Menezes, com sua equipe, vir cuidar, é preciso que ele ache alento, lugar para ficar. Então, nós espíritos, nós temos a obrigação de ajudar nessa psicosfera, de orar, não é ser beato, não, mas orar com vontade, pedir a Deus, misericórdia mesmo, né? Quem sabe Então, essa pandemia foi uma providência divina para conseguir essa brecha, né? mas não tenha dúvida, não tenha dúvida. É como eu estava ouvindo o Divaldo essa semana, ele disse, olha, vai haver a pandemia, e se não resolver, pode vir coisa pior. Né? Então é isso. Se o pessoal, o povo, a humanidade não entender, pode vir coisas piores. Porque o pessoal precisa entender que a vida não é isso. A vida é muito mais do que isso. Nós não somos o corpo vivendo em espírito, nós somos espíritos. O corpo é uma passagem. Mas o pessoal não sabe ainda, não quer entender. Porque para você ser espírita de verdade, para você entender, você tem que se reformar. É muito difícil a pessoa querer reformar. É muito difícil a pessoa entender que precisa mudar hábitos que eles não querem mudar. Porque você está tão enraizado, né? Você tem que se reformar, você tem que olhar o outro devagar, você tem que amar, você tem que ser benevolente, você tem que fazer caridade, você tem que pensar no próximo, não amealhar para si, para sua família, né? Não pensar só em si. Você tem que dividir. Então, e aí, as pessoas não estão querendo fazer isso. Então, vem essa pandemia aí para mostrar que todo mundo é igual. E olhe que essa pandemia começou numa classe alta.
na classe que viaja, na classe que... Eles foi que disseminou tudo para os outros lugares, né? Que estava lá Acabaram sendo. na China. Pois é, pois é, pois é. Então, que antigamente já não vem da favela, o que veio, o ebola está lá, né? Como é no sul da África, ninguém dá importância. Mas aqui agora não, agora é para todo mundo. Então, gente, é hora da gente parar, pensar, refletir, mudar. O que a gente está fazendo com o nosso corpo? O que a gente está fazendo com o nosso espírito? Nós estamos cuidando do nosso corpo? Porque só o corpo não é só, né, ir para a academia, malhar, malhar. Não. Isso vira até, às vezes, uma doença que malha demais. É você fazer com que o corpo fique saudável, para que o espírito possa viver nele, para poder evoluir. O corpo é a casa do espírito. O espírito não é a casa do corpo. Então a gente tem que fazer com que ele possa viver o máximo de tempo possível para que possa burilar através de nossas ações, pensamentos, boas atitudes, né? É isso. Porque nós precisamos cuidar do nosso espírito também. Bastou ficar bem, é festa, é tudo isso. Isso não é tudo. Precisamos orar, precisamos se perguntar o que é que eu estou fazendo aqui. Qual é a minha missão aqui? Pois é, que muita gente se esqueceu. Totalmente esqueceu. E vive de acordo com o que é melhor, né? Você vai até um ponto. Quando aquele ponto vai lhe incomodar, você retrai. Né? Não vou até ali, porque ali já vou mudar muita coisa, até por aí. Ainda tem gente que diz, não, eu vou até aqui e deixo o resto para a próxima encarnação. E aí? Próximo, que responsabilidade, né? Sabendo que tanta gente está querendo estar aqui como a gente está fazendo o que a gente faz, encarnado. E sem saber, né, se a próxima encarnação vai ser melhor, né? Vai ter condições tão boas quanto agora. Pois é, porque assim, quando você não faz o que tem que fazer, você não retrocede, você estaciona, mas às vezes você também angaria mais faltas para a próxima. Porque também a omissão é ruim. Né? Você não fazer também é ruim, porque assim, para você não fazer o mal, basta você ficar quieto, não fazer nada. Mas para você fazer o bem, você tem que fazer uma ação. Se você não fizer nada, você não está fazendo o bem. Então você precisa fazer alguma coisa para que o bem seja feito. Então não adianta você, não faço também, se eu não faço para ninguém, não faço para mim, não faço para ninguém. Não, você tem que fazer. Se alguém não faz para você ou não lhe agradece, é problema de quem não está agradecendo. Você tem que fazer a sua parte. Uhum. E bem Perfeito, Irá. Muito obrigada por essa reflexão maravilhosa. Alguém mais quer fazer alguma contribuição, algum comentário para a gente poder encerrar? Irá, você é evangelizadora lá, né? No Dija? Eu sou da família. Da família? Eu tô com as meninas da família. Certo. Eu, Lilian e Sara. Beleza. Eu estava lá ajudando ano passado, esse ano não sei se eu vou conseguir. Faça a forcinha. Vamos ver, que eu vou ter que estudar, então tem que ver, né? Tenho aula às vezes aos sábados. Gente, então é isso, né? Irá deu uma aula aqui pra gente, maravilhosa. Não, meu Deus. Tivemos problemas de conexão no início, mas graças a Deus deu tudo certo. E agora a gente já vai para o encerramento. A gente vai fazer a oração final, né? Todo mundo aí com o seu copinho de água preparado após a prece. E quero começar agradecendo o Irá, né? Por essa participação maravilhosa. E a todos aqui que contribuíram. Às vezes eu não fui lendo muitos dos comentários, porque eu via que eram coisas que Irá já tinha falado, então ia ficar muito repetitivo. Mas eu vi que vocês participaram bastante aqui, agradeço por isso, tá bom? No próximo sábado, então, a gente volta com um novo tema. E vamos, então, fechar nossos olhos, mentalizar novamente os nossos espíritos protetores, nosso anjo guardião.
e agradecer a Jesus, a Deus, por esse momento maravilhoso e pedir que Deus abençoe nosso orbe terrestre que tanto precisa, né? Nosso país que está passando por um momento turbulento, tanto na política quanto na economia e mais ainda na saúde, que Ele possa nos abençoar, proteger, amparar todos que nesse momento estão precisando de apoio emocional, financeiro, né? Que a gente não perca a força, a fé e esperança. E vamos lá, então, para o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, és o teu nome. Venha a nós, ó Pai, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, na medida que nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Obrigada a todos mais uma vez, Irá. Um beijo grande e até mais. Outro, foi muito bom. Até, foi muito bom. Tchau. Tchau.